Oi, mulheres! Cá estamos, mais uma semana, mais um episódio do nosso podcast. Tô amando as reviews de vocês, os feedbacks. Tô muito feliz. E o episódio dessa semana é sobre como usar a comunicação não violenta a favor das suas finanças. Há um tempo já eu estudo sobre esse tema de comunicação não violenta e ele melhorou a minha vida, gente. Assim, eu não tenho nem palavras, ele mudou completamente a minha vida. A comunicação não violenta mudou completamente a minha vida, tanto em relacionamentos, quanto no trabalho, quanto na minha relação comigo mesma. Eu acho esse assunto incrível. E aí eu comecei a fazer uma associação dele com as finanças e percebi que dá sim para fazer essa conexão e que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta que vocês podem responder ou nos comentários, aqui embaixo tem uma caixinha para fazer comentários, inclusive tô adorando ler os que vocês mandam, ou então respondam mentalmente. Quem aí já brigou por dinheiro? Ou então já se sentiu desconfortável em falar sobre esse assunto? Ou então o fato de não querer falar sobre esse assunto acabou gerando uma situação que era desconfortável, seja em um relacionamento amoroso, seja entre amigos, seja entre família? Se você respondeu que sim, saiba que esse episódio é pra vocês. Se você respondeu que não, saiba que ele é pra você também, porque em algum momento da sua vida isso vai fazer sentido e aí você vai lembrar de mim e você vai falar: bem que a Jubi me avisou e agora eu sei como lidar com essa situação. Mas vamos lá, o que é a comunicação não violenta? Pelo que eu saiba, esse conceito foi criado por um cara chamado Marshall Rosenberg. E basicamente a comunicação não violenta é uma fórmula, e aí realmente tem um passo a passo mesmo, de como comunicar os seus sentimentos e as suas necessidades com empatia e com clareza. Hoje em dia, todo mundo já sabe que comunicação é importante, né? Para tudo as pessoas falam: ah, tá com problema no relacionamento, é porque você tem que se comunicar. Ah, você tá com problema em casa, na sua família, no seu trabalho, tem que se comunicar. Só que eu acho que tá faltando uma pecinha nessa informação. Não é só se comunicar, porque se comunicar pode ser chegar para uma pessoa e falar assim: você gasta muito, ou você é um arrogante. Isso é se comunicar, né? Eu acho que a pecinha que falta é: a gente precisa se comunicar de uma forma que seja inteligente e empática para que a outra pessoa consiga receber essa mensagem da forma que você realmente gostaria que ela recebesse. Porque muitas vezes o que acontece na comunicação é você falar: nossa, mas eu já tô me comunicando. Todo mundo fala que a solução é eu me comunicar. Eu já me comunico, eu já converso. Só que você não tá se comunicando de uma forma que é realmente efetiva. Então você tá tentando falar A e a pessoa tá entendendo B. É como se você estivesse conversando com uma pessoa que fala uma língua diferente. Você tá ali falando alemão, achando que uma pessoa que só fala francês vai entender. Ela não vai entender. E muitas vezes isso acontece na nossa comunicação. Você tá ali falando: você é um arrogante, achando que essa pessoa já tá entendendo o que você tá querendo dizer, quais foram os fatos que te levaram a achar aquilo, e na cabeça da pessoa, a pessoa tá se sentindo super injustiçada porque ela não tá conseguindo ver seu lado. E aí esse cara criou tipo uma fórmula, um passo a passo de como montar uma estrutura de alguma coisa que você quer comunicar. Inclusive, esse livro é super bom, eu coloquei ele aqui embaixo na descrição, tem um link da Amazon com vários livros que eu recomendo e ele tá lá. Eu já li, chama Comunicação Não Violenta, e também tem um outro livro muito bom sobre isso que chama Conversas Corajosas, da Elisama Santos, que é uma brasileira. Mas basicamente a comunicação não violenta, ou CNV, como as pessoas apelidam, ela tem 4 pilares. E esses pilares vão ser a estrutura que vão montar uma frase ou uma conversa quando você for comunicar alguma coisa para uma pessoa, alguma coisa que seja importante. O primeiro pilar é a observação. Então, você falar sobre fatos que você observou sem julgamento. Por exemplo, uma coisa é você chegar pro seu namorado, seu marido, seu parceiro, sua parceira e falar: você é um inconsequente com as suas finanças. Outra coisa é você relatar para essa pessoa exatamente os fatos que você observou, que estão relacionados a isso. Por exemplo, você falar: mês passado, quando você fez a compra daquele relógio de R$ 2.000, em um momento em que a gente está falando sobre economizar para fazer aquela viagem em conjunto, ou seja, foi uma observação, você está trazendo um fato real. Você observou que ele comprou um relógio de R$ 2.000 em um momento que vocês estão combinando de juntar um dinheiro para fazer uma viagem importante para os dois em conjunto. E aí eles falam para evitar palavras que generalizam muito, então toda vez, ou você sempre faz X coisa, porque isso também não é muito preciso, né? Então se você puder trazer: então, nossa, eu reparo que 5 vezes por semana você tem pedido iFood em casa. Isso é uma observação de um fato que realmente está acontecendo.
Aí o segundo pilar é o sentimento. Aí você vai expressar como que você se sente diante desse fato. Então, no exemplo do relógio. Mês passado, eu vi que você comprou um relógio de R$ 2.000 nesse momento que a gente está combinando de se organizar financeiramente para aquela viagem. Eu me senti angustiada, ou eu me senti frustrada, ou eu me senti triste. E aí no livro eles até colocam uma lista de sentimentos e indicam algumas palavras que as pessoas geralmente acham que são sentimentos, mas na verdade são acusações. Então é bem interessante de vocês pesquisarem essa lista ou lerem o livro. Ou então nesse exemplo do iFood. Eu percebo que você está pedindo iFood 5 vezes por semana e a gente está se organizando para pagar o nosso casamento, por exemplo. Eu acabo me sentindo ansiosa. Então você falou a observação do fato e o seu sentimento. Agora o terceiro pilar é expressar a sua necessidade. Então você vai identificar e comunicar quais são as suas necessidades em relação àquele fato. Então, por exemplo, eu preciso me sentir segura em relação às nossas finanças conjuntas. Então, juntando a frase inteira. Mês passado, quando você comprou aquele relógio de R$ 2.000, nesse momento que a gente está combinando de economizar para essa viagem que é importante pra gente, eu me senti frustrada, porque eu preciso me sentir segura em relação às nossas finanças. E aí o quarto e último pilar então, ao invés de deixar aberto para a pessoa adivinhar o que é que você gostaria que ela fizesse, você pode fazer um pedido, claro, sem ser uma exigência. Então, por exemplo, será que a gente poderia combinar um orçamento mensal de casal e delimitar o quanto a gente pode gastar com cada coisa, com o nosso dinheiro conjunto? Ou então, será que todo final de semana a gente não pode fazer uma reunião para conversar sobre as nossas finanças? E no começo parece um pouco engessado mesmo, tá, gente? Eles até falam isso nos livros e de fato você fica meio que, nossa, eu tô toda numa DR aqui, eu tô conversando no meu trabalho sobre X coisa e aí eu tenho que estruturar esses 4 pilares numa frase. Mas conforme você vai estudando sobre isso, vendo os assuntos sobre isso e até se policiando, vai ficando bem natural de incluir isso no seu dia a dia. E aí, às vezes, você tá tendo uma conversa e você percebe que você foi zero clara na sua comunicação, que você só chegou e acusou uma pessoa de alguma coisa, né? Ou então você não foi clara em relação às suas necessidades ou a como você se sentiu com aquilo. E aí a outra pessoa fica sem entender, ou então ela acaba não seguindo o que você pediu porque ela não entendeu qual que é a importância daquilo para você. Então, o que eu percebi na minha vida é que quando eu comunico, primeiro, essa parte da observação, né, o primeiro pilar da observação, os fatos, fica muito menos genérico, porque às vezes se você chega para uma pessoa e fala, você é egoísta, aquilo é genérico para a pessoa, ela não sabe de onde você tirou essa informação. E às vezes você até mesmo percebe que você estava aumentando muito um problema. Então você ia chegar e falar para a pessoa, você sempre gasta todo o nosso dinheiro em iFood. Aí quando você pensa, não, eu tenho que trazer o fato. Aí você vai lá olhar, sei lá, na fatura o quanto a pessoa gastou no iFood. Aí você vê, nossa, não é sempre. Ela tá gastando 3 vezes na semana. Isso é conversável. Entende que é mais tangível para a pessoa entender o que você está querendo dizer e sai desse juízo de valor, porque uma coisa que é sempre para você pode não ser sempre para ela. Para você pode ser que pedir iFood 3 vezes na semana seja um absurdo. Para ela pode ser que seja normal. Aí o segundo pilar, né, que é do sentimento. Eu percebi que isso faz muita diferença também. Ao invés de você só acusar a outra pessoa, você falar como você está se sentindo naquela situação. Então, nossa, eu tô me sentindo angustiada com as finanças, tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo triste. Enfim, tem diversos sentimentos, ou até coisas boas, né? Tô me sentindo feliz com X coisa. Isso faz com que a pessoa tenha empatia pelo que você tá falando. Não parece só que é uma guerra entre duas pessoas. Parece que você tá só expressando como você se sente e isso desarma a outra pessoa. Porque quando a gente faz uma comunicação que é muito mais pautada em acusar, é claro que a outra pessoa vai ficar na defensiva, né? A reação natural nossa, da outra pessoa, etc., é se defender. E aí, se você só apontar um fato, falar como você se sente, percebe que não tem do que a pessoa se defender? Se você tá só falando como você se sente em relação àquilo. E aí, o terceiro pilar, né, que é o da necessidade, também faz muita diferença. Então, às vezes, você tá falando que a pessoa é egoísta porque ela gasta demais com iFood, nesse exemplo. Só que você não tá expressando qual que é a sua necessidade em relação ao dinheiro, então ela não entende, ela fica, por que ela reclama tanto que eu gasto com iFood? Né? Tipo, vocês estão desalinhados ali em relação ao que é prioridade, por exemplo. Então se você falar, nossa, eu tenho muita necessidade de me sentir segura em relação ao dinheiro, de saber que a gente tem ali a reserva de emergência completa, ou então de saber que a gente tá caminhando em relação a juntar aquele dinheiro para nossa viagem.
Ou então, eu sinto muita necessidade da gente sentar e conversar sobre finanças, ou da gente ter reuniões juntos para colocar na planilha financeira os nossos gastos. Ou então, eu sinto necessidade da gente ter metas financeiras em conjunto. É o mesmo que eu falei no episódio anterior do Project Pen. Eu falei que por trás de muitas das nossas atitudes existem necessidades mais profundas, e aí a gente precisa identificar essas necessidades para comunicar para outra pessoa. Senão, realmente, a gente sempre fica frustrada que ninguém entende o que a gente está querendo dizer. E aí, o quarto pilar, que é fazer um pedido, eu também percebi que faz uma diferença enorme, porque às vezes a gente cria na nossa cabeça essa ideia de que todo mundo tem que adivinhar ou qual que é a solução daquilo, ou o que você gostaria de fazer, só que não é tão óbvio assim. Então, você precisa fazer um pedido do que resolveria aquela situação para você, para outra pessoa conseguir entender o que de fato você quer. Como vocês podem ver, essa questão da comunicação não violenta, ela se aplica realmente a tudo, gente. A relacionamento amoroso, relacionamento familiar, na sua comunicação no trabalho, com seus colegas de trabalho, em relação a conversas sobre finanças também. Então, por exemplo, sobre finanças, eu acho que pode ajudar muito vocês a conversarem sobre gastos com parceiros ou com familiares. Vocês fazerem planejamento de compras a dois. Então pode ser uma compra tipo uma geladeira, ou mudar de casa, ou fazer uma viagem, ou planejar um casamento, ou então investimentos que vocês querem fazer em conjunto. Então, vamos investir para a educação dos nossos filhos no futuro, ou vamos investir para um casamento. Enfim, isso em qualquer coisa, não só sobre relacionamentos amorosos. Pode ajudar em negociações financeiras também. Então, se você é uma empreendedora, por exemplo, você precisa negociar salários ou pagamentos com fornecedores, etc. E se você tem essa comunicação estruturada, é claro que a gente dosa a nossa comunicação, né, quando não é com pessoas que a gente tem uma relação afetiva, mas se você tem uma relação estruturada, você consegue fazer com que outra pessoa te compreenda e que vocês provavelmente chegam no meio termo muito mais fácil. Então, trazendo alguns exemplos práticos aqui, porque eu acho que eles podem ajudar bastante a ir automatizando isso na cabeça. Inclusive, isso é uma das coisas legais nesses livros. Eles trazem muitos exemplos práticos, então no começo você fica meio assim sem conseguir entender, e depois você vai pegando muito rápido e vai conseguindo aplicar na sua vida. Por exemplo, ao invés de você falar, você sempre gasta demais com bobagem, você pode falar, eu fico preocupada quando eu vejo que a gente gasta mais do que planejamos. Eu preciso de segurança financeira para me sentir tranquila. A gente pode rever juntos os nossos gastos na sexta-feira? Ou então, na última viagem que a gente fez para Bahia, eu percebi que a gente acabou não dividindo igualmente as despesas, e isso me deixou um pouco preocupada com as minhas finanças, porque eu estou tentando montar a minha reserva de emergência. Eu preciso muito ter uma certa previsibilidade do quanto eu vou conseguir guardar do meu dinheiro. A gente pode sentar juntos, rever os gastos da viagem e fazer essa divisão? Percebe que é muito melhor do que só chegar para a pessoa e falar eu acabei pagando mais coisa naquela viagem, que pode fazer com que a pessoa ou entre na defensiva e tente se justificar, ou então aquilo gera um climão, mesmo que ela reconheça que está errado, acaba ficando um clima estranho, e aí isso acaba virando uma briga, uma conversa desconfortável, sendo que poderia ser algo muito mais tranquilo. E quando a gente fala em comunicação não violenta, ou comunicação em geral, a gente pensa muito mais na comunicação que a gente tem com outras pessoas. Só que eu acho que essas são coisas que podem ser úteis também na nossa comunicação com nós mesmas. Então, mesmo que você não fale em voz alta com você mesma, que no caso eu falo, gente, eu falo muito em voz alta, mas se você não fala em voz alta com você mesma, você tá o tempo todo com pensamentos ali na sua cabeça. E, em geral, a gente costuma ser muito mais grossa com nós mesmas do que a gente é com os outros. Ter uma comunicação muito mais direta e reta e agressiva às vezes. Então, talvez esses conceitos da comunicação não violenta consigam te ajudar a ser mais empática com você mesma. Por exemplo, um dos principais pilares da comunicação não violenta é você não categorizar e acusar uma pessoa, porque você acaba colocando ela numa caixinha. Então, quando você chega para uma pessoa e fala, você gasta demais, você está colocando ela numa caixinha de que ela gasta demais, ao invés de falar um fato, olha, em X momento, você acabou gastando mais do que a gente tinha combinado. Só que a gente também faz isso com nós mesmas. Então, por exemplo, você vai lá e faz umas comprinhas de umas roupas que você estava querendo, você passou no shopping e viu. Aí na sua cabeça você já pensa, nossa, como eu sou consumista. E você já se categorizou e já se colocou nessa caixinha. Ao invés disso, você pode fazer o exercício mental de sair dessa caixinha e ser mais empática com você mesma. Então, nossa, nesse momento que eu fiz essa compra aqui durante a semana, passeando no shopping, de um dinheiro que eu não queria gastar porque eu tô querendo economizar para mudar de casa, por exemplo,
tô me sentindo ansiosa, porque era um dinheiro importante para mim, eu tenho essa necessidade de montar essa reserva de emergência para me mudar de casa. Será que eu não posso fazer uma planilha financeira e montar um orçamento do quanto eu posso gastar de roupas por mês? Para que daí eu não me sinta culpada na próxima compra que eu fizer? É óbvio que o nosso pensamento ele acontece muito mais rápido do que isso e nem sempre vai dar para fazer, mas eu acho que é interessante fazer esse exercício em momentos que você se pega se julgando muito e se colocando numa caixinha de eu sou consumista, eu gasto demais, eu não sei cuidar do meu dinheiro. Ao invés disso, você aprofundar um pouco mais essa linha de pensamento. E isso foi até uma coisa que eu falei no primeiro episódio sobre negação financeira, de que a gente quer cumprir com as expectativas que as pessoas ou que a gente tem sobre nós mesmos. Então, se você fala, eu sou péssima com dinheiro, você se colocou nessa caixinha. E a partir disso, você vai tomar atitude sempre levando em consideração essa crença que você tem sobre você mesma, de que você é péssima com dinheiro. Então, se você destrincha isso e fala, por exemplo, eu tô aprendendo a lidar com o meu dinheiro e eu quero melhorar. Eu não tô satisfeita com a forma que eu lido com o meu dinheiro hoje, mas eu estou estudando para melhorar. Percebe que já é uma comunicação muito mais agradável de você com você mesma? E você pode usar essa estrutura até para quando você quer ter uma meta financeira, por exemplo. Então, todo mês você fica pensando com você mesma que você gostaria de economizar mais. Percebe que é muito amplo, quero economizar mais? E se você desenvolver melhor isso? Então, por exemplo, nossa, eu percebo que eu não tô gastando muito durante o mês, eu gostaria de conseguir economizar uns R$ 300 por mês para que eu me sinta mais segura com a minha reserva de emergência. E aí algumas dicas gerais para ter uma comunicação mais empática nas finanças. E em geral também, mas aqui a gente está focando nas finanças. Primeiro, ter uma escuta ativa. Então, quando você vai ter uma conversa sobre finanças, seja com um parceiro ou uma parceira amorosa, seja com um familiar, seja no seu trabalho, é importante que você consiga ouvir o lado da outra pessoa sem ficar interrompendo ela e validar o ponto de vista da outra pessoa. Então, nossa, se ela falou que ela tá se sentindo angustiada com tanto que eu tô gastando, validar isso, né? Eu entendo que você tá se sentindo angustiada com tanto que eu tô gastando. E não desqualificar os sentimentos da outra pessoa. Uma outra dica é você propor soluções abertas. Então, ao invés de você chegar e já impor a sua solução, você falar, como que você acha que a gente pode melhorar essa situação? E aí, em conjunto, você dá sua sugestão, a pessoa dá a sugestão dela, e vocês conseguem montar uma solução que agrade os dois lados. Porque acho que por uma discussão acabar bem, em geral as duas partes precisam se sentir satisfeitas, né? E sentir que elas colaboraram para aquela solução. E não só que você está obedecendo o que a outra pessoa falou. A terceira dica é evitar acusações, e aí esses livros falam muito sobre evitar essas palavras tipo você sempre, toda vez, ou você nunca, porque elas generalizam muito o comportamento de uma pessoa, ao invés disso ser mais específica, né? Então, eu percebo que frequentemente você faz X coisa, ou eu percebo que 3 vezes na semana, ou eu percebo que nesse episódio, e assim você consegue ser mais preciso no que você está comunicando para a pessoa, sem fazer com que ela fique na defensiva. E aí a quarta dica é planejar essas conversas que são mais difíceis, elas fazem parte de toda a relação, então seja uma relação amorosa, familiar, ou no trabalho, elas vão fazer parte. Acho que é muito importante escolher um momento adequado, né? Não ter uma discussão quando tá todo mundo de cabeça quente. Às vezes é melhor esperar um pouco, os dois se acalmarem, pensarem na situação e aí sim vocês sentarem para ter uma conversa, ou então dividirem a conversa em algumas partes para que vocês consigam resolver isso aos poucos, de cabeça fria. Planejar o ambiente adequado também, então às vezes não é o melhor lugar você ter uma discussão no meio de uma roda de amigos, aí surgiu uma questão e você começa a discutir ali com o seu parceiro, com a sua parceira, e ela já fica desconfortável porque tá todo mundo olhando, tá todo mundo escutando, ou no meio de um restaurante. Então planejar qual que é o melhor lugar para eu ter essa conversa. Então a comunicação não violenta pode ajudar muito a gente a reduzir conflitos, aumentar a confiança em relação a outra pessoa, porque você sente que você tem um espaço seguro para conversar com ela, ter maior clareza sobre quais são os problemas e alinhar expectativas. Isso é muito importante, você conseguir falar suas necessidades e escutar as necessidades da outra pessoa e ter um ambiente mais positivo para planejar as coisas em conjunto. E aí eu acho que uma dica muito legal é você chamar o seu parceiro ou sua parceira, ou enfim, as pessoas que fazem parte dos seus ciclos mais próximos, sejam amizades, ou seja o seu ciclo familiar, ou seja no trabalho, para que essas pessoas entendam sobre a comunicação não violenta também. Eu fiz isso no meu relacionamento, logo que eu comecei a sair com meu namorado, eu acho que a gente nem namorava ainda, eu já preguei a palavra da comunicação não violenta para ele, eu expliquei qual que era o passo a passo,
E acho que mais importante do que explicar, eu comecei a aplicar isso. Então, quando ia ter uma conversa, eu comecei a seguir um pouco desses pilares. Às vezes você não consegue fazer em ordem, ou às vezes você esquece de alguma coisa. O importante é você tentar ali pegar essa essência. E aí eu fui percebendo que ele começou a melhorar a comunicação dele também, começou a fazer a mesma coisa. Então, quando a gente aplica na prática, eu sinto que naturalmente a outra pessoa já vai pegando ali o jeito daquilo e vai fazendo também, porque faz uma diferença assim bizarra em qualquer conversa. E as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo, né? Então, óbvio, vale muito você sentar e apresentar os conceitos da comunicação não violenta, mostrar para a pessoa esses 4 pilares, né, de observação, seus sentimentos, sua necessidade, seu pedido, explicar como a pessoa pode fazer isso também quando ela se comunica com você, porque não é só sobre quando você se comunica, também é importante que a outra pessoa faça isso quando ela está se comunicando com você, se possível, né? Nem sempre é possível, mas se possível, é muito melhor. E você fazendo isso na prática, eu acho que as pessoas vão começar a perceber e elas vão automaticamente começar a fazer aquilo ou intuitivamente começar a fazer aquilo quando elas conversam com você também. E fica de novo uma recomendação para vocês pesquisarem sobre esse assunto. Tem muitos conteúdos, podcasts, vídeos no YouTube sobre comunicação não violenta, mas eu recomendo muito que vocês leiam o livro, vale muito a pena porque eles trazem muitos exemplos práticos e não é só a parte da comunicação, tem a parte da escuta também, enfim, é bem mais aprofundado esse conteúdo e ele é muito legal, então os livros estão no link aqui embaixo, no link da Amazon, onde eu coloco várias recomendações de livros, tem todos os episódios. E vamos para o nosso quadro final, porque agora a gente vai implementar um quadro nesse podcast. Eu pedi a opinião para seguidoras que estão no grupo de melhores amigos do meu Instagram, que é @as.investidoras, de qual poderia ser esse quadro final. Eu recebi várias sugestões legais, mas uma que eu gostei muito, que várias mandaram, foi de contar qual foi um gasto que eu tive na semana com autocuidado. Eu achei isso muito legal, porque eu gosto muito de falar sobre essa questão de que cuidar das finanças não é cortar todos os gastos ou deixar de gastar com você mesma, e que tem determinadas coisinhas que faz sim sentido a gente comprar e que são importantes, mesmo que sejam mimos. E, gente, o meu autocuidado da semana, não tirem sarro, mas eu acho que muitas vão se identificar. Foram potes novos de cozinha. Eu amo coisa organizada, eu sou uma capricorniana com lua e virgem. Então, pra mim, ter uma cozinha organizada, minha geladeira com os potinhos separadinhos, assim, ter os meus temperinhos em cada potinho, e aí eu tava querendo muito uns potes novos de cozinha. E foi o meu autocuidado da semana. Porque eles não eram por necessidade, minha cozinha já tá bem completa, mas eu queria mais pela estética mesmo, de ter tudo bonitinho lá. E isso me deixou bem satisfeita. Me contem aí nos comentários qual foi o autocuidado da semana de vocês. Lembrando que a gente tem uma newsletter do podcast, então aqui embaixo tem o link para vocês se inscreverem. Toda semana a gente manda um resumo mais completinho do tema que foi falado no podcast da semana, para que vocês consigam se aprofundar e ler. Sigam o podcast aqui no Spotify, é só clicar em seguir lá em cima, ou então se você está assistindo pelo YouTube, é só assinar aqui o canal. E quem puder avaliar o podcast com 5 estrelas, eu fico muito feliz, eu sei que isso é importante para o podcast ganhar mais visibilidade, etc. É uma coisa que eu quero muito continuar fazendo. É só ir nos 3 pontinhos, quando você entra lá na página principal do podcast, tem 3 pontinhos, e aí você clica lá em avaliar e pode colocar as estrelinhas. Ou então, se você está no YouTube, é só clicar em gostei. Acompanhe também o nosso trabalho nas redes sociais, em todas as redes sociais, @as.investidoras, então tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. E aqui embaixo tem o link de tudo isso também. E se você tiver interesse nos nossos cursos, eu acabei de criar um cupom de 5% para o curso da minha conta. É só clicar embaixo e falar com a minha equipe. Um beijo e até a próxima segunda-feira.